Fala galera, bora lá. Página 165, iniciando o exercício, o dever número 3 para a prova Multipass. Beleza? Então bora lá. Após analisarem o movimento circular e uniforme de uma partícula, 4 estudantes chegaram a diferentes conclusões sobre a força resultante que age na partícula. Identifique a conclusão correta. A resultante centrífuga tem intensidade variável. Primeiro, o livro ele fala dessa resultante centrífuga, mas o que seria essa resultante centrífuga? É simplesmente quando tem um corpo realizando um giro. Se um corpo realiza um movimento circular, é porque tem que existir uma força resultante na direção centrípeta para ele realizar esse movimento circular, senão ele não realizaria. Tudo bem? Ok. Então, galera, o que é a centrífuga? Concorda que se isso daqui fosse um carro girando numa pista, se você estivesse dentro do carro, você tinha a sensação que estava sendo jogada para fora da pista? Você tinha a sensação que tinha alguém te empurrando nessa direção? Porém, não é o que acontece. Então a gente chama dessa sensação de força que você sente quando está dentro do carro de força centrífuga. Ela não é uma força que existe de verdade. Ela é a sensação de força que você tem por estar dentro de um ambiente em movimento circular. Claro? Então, a resultante centrífuga a resultante é centrífuga. Primeiro, a resultante não é centrífuga, porque a resultante das forças tem que ser centrípeta. Centrífuga é a sensação de força que você tem que te joga para fora numa curva. Tudo bem? Então, a soma das forças não pode ser a centrífuga. Claro que não faz sentido. A resultante é nula. Bem, a resultante não pode ser nula, que se fosse nula ela não realizava movimento circular, ela estava em linha reta ou parada. A resultante é centrípeta. Opa, até aqui está certo. E tem intensidade constante. Galera, qual a fórmula da força centrípeta? mv² sobre r. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio da trajetória. Se ele falou que o movimento é circular e uniforme, o que representa esse uniforme? Quer dizer que o módulo da velocidade é constante. Ok? Velocidade é constante em módulo. Logo, se a massa é constante, velocidade é constante e o raio é constante, a força centrípeta é constante. Então, letra C. A resultante é centrípeta e tem intensidade constante. Letra D. A resultante é nula porque a força centrípeta se iguala à força centrífuga. Bem, como eu disse, o que existe é a centrípeta. Centrífuga, ela não existe. Ela é uma sensação inercial. Tudo bem? Então não tem como se anular, hein? Não tem como anular uma coisa que existe com uma outra coisa que não existe. A resultante é tangencial. Errado, a resultante é centrípeta, por isso a gente chama de força centrípeta. Claro? Então, questão número 2. Um ciclista se desloca com movimento circular uniforme. Se o movimento circular é uniforme, é porque a velocidade em módulo é constante. Numa pista circular, plana e horizontal, conforme a representação abaixo. Represente no esquema o vetor velocidade nas posições A, B, C e D. Bem, a questão não falou, mas vamos partir do princípio que o ciclista está andando para frente, não de ré. Tudo bem? Então, qual é a velocidade dele aqui no ponto C? Para lá. A velocidade é sempre tangencial à trajetória. No ponto D, para onde o ciclista está apontando. No A, aqui. No B, assim. Pronto. Desenhei um esquema que representa a direção e o sentido do vetor velocidade em cada um dos pontos. Letra B. Verifique se a direção e o módulo do vetor velocidade variam de uma posição para outra. Bem, o módulo é óbvio que não varia, porque o movimento é circular uniforme. Ok? Agora a direção. Bem, obviamente é só olhar para o desenho e você vai ver que a direção da velocidade muda a cada instante, tudo bem? Logo, então verifique se a direção e o módulo é constante. Não, varia. Tudo bem? O módulo é constante e a direção varia. Letra C. Utilize o esquema do item A e represente a aceleração e as forças centrípetas. E as forças centrípetas deveriam ser nas posições A, B, C e D ocupadas pelo ciclista. Bem, força centrípeta é sempre aquela que aponta para o centro da
curva, vou voltar até de outra cor aqui, ó. Vou botar, por exemplo, cinza. Força centrípeta tá aqui, ó, nesse ponto D. No ponto A tá assim, força centrípeta. No ponto B tá assim, sempre a força centrípeta puxa para o centro da curva. E no ponto C vai estar assim, parece que está para cima, mas na verdade está em direção ao centro, ok? Força centrípeta, beleza? E a aceleração, galera, a aceleração, concorda que existem duas componentes, a tangencial e a centrípeta? Quando que existe a tangencial? Quando houver variação do módulo da velocidade. Nessa questão? Não, porque o movimento é circular e uniforme, então tangencial não existe, só existe a centrípeta, ok? Então, se eu fosse desenhar a aceleração em cada um dos casos, eu desenharia assim, ó, do lado da força centrípeta, a aceleração centrípeta, e faria isso para todos os casos. Só não vou fazer para o caso C, porque o ciclista está atrapalhando a desenhar as setinhas, tudo bem? Mas seria como se fosse uma outra setinha bem aqui, representando nesse caso a aceleração centrípeta, ok? Pronto, resolvido, claro? Então, vamos para a questão número 3. Verifica as sentenças abaixo descritas em falso ou verdadeiro. Um automóvel faz uma curva em uma estrada plana e horizontal. No caso, a força centrípeta é a força tangencial que a pista aplica sobre os pneus. Errado. Galera, se um automóvel está numa pista curva, realizando a curva, é porque tem que ter alguma força puxando ela para o centro, concorda? Quem é a força que vai puxar ela para o centro? É sempre o atrito do pneu com o carro, tudo bem? Quando está numa pista plana e horizontal. Se não tivesse atrito, o carro saía tangente. Ele saía da pista na tangente, claro. Um automóvel faz uma curva em uma estrada plana e horizontal. No caso, a força centrípeta é a força tangencial? Não, a força ela é centrípeta. Tudo bem? Afirmativa número 2, bora lá. Os satélites giram em torno dos planetas em função da ação da força centrípeta, que nessa situação é a força de atração gravitacional. Galera, tá perfeito, olha só. Eu tenho a Terra e um satélite gira em torno da Terra. Quem é que faz ele girar em torno? É porque o centro da trajetória é a Terra e alguma força tem que puxar em direção ao centro da Terra para fazer aquele satélite girar em torno dela. É a força que a Terra puxa o satélite, é chamado de força gravitacional. Claro, é a gravidade que a Terra faz no satélite que faz ele girar em torno dela. Tudo bem? Então, questão número 3. Um corpo gira, ou questão número 3, item número 3. Um corpo gira preso na extremidade de um fio. No caso, a força centrípeta pode ser considerada a própria força de tração no fio. Bem, é exatamente isso. É aquele caso que a gente fez várias vezes já em sala, da mesinha que tem um prego, e esse prego está amarrado a uma moeda, e essa moeda gira em torno da mesa, fazendo um movimento circular. Galera, a tração é a única força que está na direção centrípeta nesse caso. Você pega e dá um zoom nisso daqui, pinta de preto para ficar mais claro. Qual é a direção centrípeta? Né? A reta que liga do centro da trajetória até o ponto que você está analisando. Então, concordo que essa daqui é a direção centrípeta, como se fosse a direção centrípeta. Beleza? Vou fazer um desenhozinho um pouquinho melhor. Vermelho, esta é a direção centrípeta. Quais são as forças que agem na minha moeda? Peso, normal e tração. Logo, a tração é a única que está na direção centrípeta. Então, ela é a força centrípeta. Ok? Então, é isso, galera. Questão número 6. Bora lá. Questão número 6. Na montagem de um parque de diversões, dois funcionários testam os equipamentos. Uma base circular que serve de apoio para os brinquedos foi colocada para girar. Sobre ela havia uma esfera de aço, relativamente pesada, soldada a uma das extremidades da mola, enquanto a outra extremidade estava presa ao eixo central da plataforma. Como o funcionário A, colocado no sistema de referência da base giratória, descreve a cena relacionada à bola e à mola? Qual funcionário? Funcionário A. Funcionário A vai simplesmente ver a bola realizando uma trajetória circular. Tudo bem?
fui dar uma lida aqui rapidinho no gabarito para entender qual era o objetivo da questão. Basicamente, ele concorda que o movimento é circular, porém, ele diz que o funcionário A observa a bola apenas saindo da pista. É porque tenta interpretar o seguinte: o corpo A, o observador A, ele está lá dentro do disco. Então é como se ele não visse que o disco está girando, tudo bem? É como se ele não observasse isso. É como a gente está na Terra. A Terra está girando e a gente não está sentindo. Entendeu? É a mesma coisa esse cara tá lá no ponto A. Ele não está sentindo o disco girar. Ele olha para a bola e simplesmente vê a bola, que antes provavelmente estava por aqui, esticando e sendo jogada para fora. E a mola esticou, chegou nesse ponto e ele está vendo a mola sendo esticada. Então, o que o observador A está vendo? Simplesmente a bola estava parada na frente dele e começou a ser jogada para fora do disco. Entendeu? E a mola esticou. Então ele tem a sensação que existe uma força puxando para fora. Então, para quem está dentro, para um referencial não inercial, que é um referencial em movimento, que é o observador A, ele olha para essa bola e tem a sensação que existe uma força externa, uma força puxando ele para fora. Ele chama essa força de força centrífuga, que é simplesmente a sensação inercial no corpo ser jogado para fora durante a curva. Tudo bem? Mas eu nem comento muito disso em sala, porque isso não é o que importa, já que a gente gosta de analisar, e é muito melhor analisar, sobre um ponto de vista referencial, inercial, que é, por exemplo, o observador B. Ele está parado, tudo bem? Então, quando ele olha para a situação, ele tem uma visão externa. Quem tem uma visão interna da coisa, pensa que existem forças jogando as coisas para fora, e chama essas forças de centrífuga. Mas quem está de fora observando, sabe que não é a força centrífuga, não existe essa força. É simplesmente a inércia da bola tentando continuar seu movimento indo para fora e a mola está puxando ela para dentro. Entendeu? É só isso. O observador B tem uma visão mais completa da situação, vendo que a força centrífuga não existe e na verdade quem está atuando é a centrípeta. Ok? E ele vê que na verdade o que está acontecendo não é uma força para fora, mas sim uma força para dentro, que é a mola. Claro para todo mundo? Então, é isso aqui. Página 165, finalizada, vamos para a próxima. Lembrando que aqui falou muito sobre força centrífuga, algo que eu não comentei muito em sala, porque é simplesmente um conceitozinho simples, que não é muito importante. O mais importante é a questão centrípeta, e foi o que a página cobrou também, tudo bem? Então, bora para a próxima página. Página 168, exercício número 1. Essa questão número 1 aqui está bem parecida com o que temos na prova de primeira ou segunda chamada, ok? Então, olha só. Sobre a superfície plana horizontal, uma esfera de massa 4 kg está presa à extremidade de um fio ideal e descreve um movimento circular e uniforme em torno de um ponto fixo no qual está amarrada a outra extremidade do fio. O atrito é desprezível e o fio mede 0,5 metros. E a velocidade angular da esfera é 2 radianos por segundo. Galera, massa 4 kg. Qual é a velocidade da esfera? Bem, isso não é um movimento circular? Então quando ele fala velocidade, ele está se referindo à velocidade linear. Ela é igual a angular vezes o raio. Qual é a angular que ele deu na questão? 2 radianos por segundo. Qual é o raio da trajetória? 50 centímetros, ou 0,5 metros. Isso deu quanto? 1. Pronto, essa é a velocidade da esfera, 1 metro por segundo. Quando ele te deu a velocidade angular, ele já te deu o raio junto para você poder calcular a velocidade da esfera, tudo bem? Então, letra B, o módulo da aceleração centrípeta. Como é que calcula a aceleração centrípeta? V ao quadrado sobre R. Como a velocidade é 1 e o raio é 0,5, esse resultado dá 2. Qual a unidade de medida de aceleração? Metro por segundo ao quadrado. Ok? Letra C, intensidade da força resultante que age na esfera. Concorda que força resultante é massa vezes a aceleração. Mas qual a aceleração? A resultante. Como a aceleração resultante é a soma vetorial da tangencial com a centrípeta, eu preciso saber se existem as duas para poder fazer a soma. A aceleração tangencial existe? Não. Porque se a velocidade angular é constante e ele realiza um movimento circular uniforme, então o módulo da sua velocidade é constante. Tudo bem?
A linear é constante. Se a angular é constante, a linear também é. Tudo bem? Então eu posso dizer que a aceleração resultante é igual a centrípeta. E quanto é a centrípeta no nosso caso, né? 2? Então eu posso simplesmente chegar aqui, ó, que a massa é igual a 4 kg vezes a aceleração resultante, que vale 2. E o resultado dá 8 newtons. E acabou a questão? Sim, é só isso. Claro para todos? Então, bora lá. Questão número 3. Uma esfera de 2 kg gira em um plano horizontal em torno de um ponto fixo presa à extremidade de um fio de 3 metros de comprimento. Então, um fio de 3 metros de comprimento possui uma esfera girando assim circularmente na direção horizontal. Essa massa tem um valor de 2 kg e é isso. Cuja resistência à ruptura é de 20 newtons. Então, quer dizer que esse fio aqui, ó, só aguenta no máximo 20 newtons. Qual a velocidade angular que fará partir o fio? É a velocidade angular que fizer com que esse fio tenha uma tração de 20 newtons. Concorda que, se você desenhar as forças que agem na minha esfera, tem o peso, tem o normal e tem tração, e a única força que está na direção centrípeta é a tração, então eu posso simplesmente virar e falar que, no nosso caso, a força centrípeta, que é igual a mv ao quadrado sobre r, isso é simplesmente a tração? É. E qual é a massa? 2. Qual é a velocidade linear? Queremos saber. Qual é o raio da trajetória? 3 metros. E qual é a tração no fio? Bem, se eu quero saber a velocidade que rompe o fio, eu vou usar a tração maior possível, que é a situação que vai romper o fio. Então, tração igual a 20 newtons. Galera, 3 vezes 20, 60. Sobre 2, 30. Velocidade, então, é raiz de 30. Ok? Raiz de 30. Então, é isso. E ele perguntou o que? Velocidade angular. Galera, velocidade angular não é igual a ômega, ou velocidade linear é igual a ômega vezes o raio. Então a velocidade angular é só fazer a linear sobre o raio. Então eu posso falar que a angular é igual a raiz de 30 sobre o raio, que vale quanto? 3 metros. Ok? Então isso daqui vai dar... deixa eu conferir aqui na calculadora rapidinho. Aproximadamente 1,83. Qual a unidade de medida? A gente está falando de velocidade angular, então é ângulo por segundo. Qual a unidade de medida no sistema internacional de ângulo? Radianos por segundo. Ok? Pronto, acabou a questão. Era só isso. Tá? Vou reduzir o tamanho disso aqui, jogar aqui para cima para a gente ter mais espaço para fazer a questão número 4 aqui do lado. Um piloto de automóvel vai percorrer uma pista circular de raio igual a 50 metros. Então, ó, tem uma pista circular de raio aproximadamente igual a 50 metros. O coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista é tanto. Então, ó, o estático vale 0,8 e a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Antes de entrar na pista, ele fez alguns cálculos para determinar o valor da velocidade máxima para o seu carro não derrapar. Se ele quer que o carro não derrape, ele quer então que a força centrípeta seja o maior valor possível, certo? Qual é o maior valor possível, se ele quer saber a velocidade máxima que ele pode entrar no carro? É quando aquela força centrípeta, que nesse caso vai atuar como a força de atrito, não passar do valor máximo da força de atrito, já que a força de atrito é justamente a única força que eu tenho na direção centrípeta, portanto ela é a força centrípeta. Então, se eu quero saber a velocidade máxima, é quando, portanto, a força centrípeta for máxima e igual ao valor máximo da força que age como a força centrípeta nesse caso, que é a força de atrito. Então, quando a força centrípeta for igual à força de atrito máxima, essa é a situação em que nós temos a velocidade máxima durante a curva. mv ao quadrado sobre r é igual a μ vezes a normal. Normal não cancela com peso no nosso caso, então posso falar que em vez de ser μ vezes normal, posso falar que é μ vezes o peso, e o peso vale m vezes g. Posso cortar massa com massa,
e nós teremos que a velocidade ao quadrado é igual a μ vezes g sobre r. Tudo bem? Opa, acho que eu troquei as coisas aqui. Troquei. Olha só. Velocidade ao quadrado vai ser μ vezes g vezes r. O r era para passar multiplicando. E como está a velocidade ao quadrado, eu vou passar para o outro lado, raiz. Tudo bem? Quanto vale o raio na questão? 50 metros. Então, olha só. 50, que é o raio, vezes a gravidade, que é 10, vezes o coeficiente de atrito, que na questão vale 0,8, isso deu 400. Raiz de 400 é 20. Tudo bem? Esse aqui é a raiz de 400. E a raiz de 400 vale 20. Então, a velocidade mínima para ele conseguir fazer essa curva sem derrapar vale 20 metros por segundo. E acabou a nossa questão. Questão número 7. Bora lá. Os projetos de construção das estradas levam em conta alguns aspectos de segurança, como é o caso das curvas com elevação do piso. Contudo, é importante conhecer o ângulo de inclinação para avaliar a velocidade adequada para percorrer a curva. Com segurança, determine a velocidade máxima sem riscos de derrapagem que um veículo pode desenvolver ao percorrer uma pista curva com ângulo de inclinação igual a θ. Então, basicamente, essa questão, algumas salas deu para fazer, outras não deu para fazer. Então, bora lá. Eu tenho um carro aqui, olhando de frente, é como se fosse isso, tudo bem? Vou desenhar um retrovisorzinho assim para ficar mais claro, tal. Então, esse é o carro que a gente tem. Quais são as forças que agem sobre ele? Peso e normal. Tem mais alguma outra força? Poderíamos ter a força de atrito. Porém, ele fala, determine a velocidade máxima sem riscos de derrapagem que um veículo pode desenvolver a percorrer a pista curva com ângulo de inclinação de raio igual a tanto. Claro para todo mundo? Então, olha só. Se ele quer a velocidade máxima, concorda que quando sua velocidade é máxima, a força de atrito estaria para baixo? Por quê? Força de atrito pode estar para cima, pode estar para baixo ou pode não ter. Depende. Se você quer saber qual é a velocidade mínima para o carro fazer a curva, por que mínima? Tem velocidade mínima? Quando está numa pista inclinada, tem. Porque se for com uma velocidade menor do que a mínima, o carro vai derrapando e caindo para o lado fundo da curva. Tudo bem? E se você for muito rápido, ele vai escorregando e indo para o lado alto da curva. Tudo bem? Opa! E se você tentar fazer a curva e não precisar do atrito, é só você apagar o atrito da questão. Então, galera, depende da situação, tudo bem? Galera, peço perdão, eu tive que dar um pause aqui no vídeo rapidinho para fazer o cálculo por conta própria, porque eu fiquei com uma dúvida com relação ao que a questão estava perguntando. E a interpretação dele ficou um pouquinho diferente do que eu tive, olha só. Quando ele falou determine a velocidade máxima sem riscos de derrapagem, eu estava considerando a velocidade máxima, que é quando o carro tende a sair da pista e a força de atrito segura ele. Mas quando ele disse sem riscos de derrapagem, ele não pensou como eu. Eu pensei, qual é o coeficiente de atrito na superfície para eu tentar, a partir de um determinado coeficiente de atrito na superfície, qual é a velocidade máxima que ele pode ter, considerando que aquele atrito vai segurar. Não pode passar da força de atrito máxima. Porém, não foi isso que ele quis falar. Ele quis falar a consideração de sem risco de derrapagem mesmo. É tipo assim, se cair água na pista, se cair um óleo, o carro vai realizar a curva do mesmo jeito. Que situação é essa? É quando você calcula qual a velocidade para ele conseguir fazer a curva, desconsiderando o atrito. Tem jeito dele fazer a curva sem atrito? Quando a pista é inclinada, tem. E se você calcular a velocidade para ele fazer a curva sem atrito, significa que independente do que tenha na pista, não há risco de derrapagem. Porque se você entrar na pista com a velocidade, já considerando que não tem atrito, então, se tiver atrito, é lucro. Se não tiver, se tiver óleo na pista, se tiver qualquer coisa, vai fazer a curva do mesmo jeito. Porque você já considerou isso, tudo bem? Então, o erro aqui que eu estava cometendo é o seguinte, não devemos calcular considerando o atrito, tudo bem? Se ele quer sem risco completo de derrapagem, então ele quer sem que consideremos a força de atrito.
tudo bem? Então, essa é a questão, é só essas duas forças e calcule qual é a velocidade máxima que ele tem, considerando apenas essas duas forças. Então, olha só. Se considerarmos aqui o eixo da direção centrípeta, por quê? Concordo que o carro ele vai fazer a curva como se fosse... Aqui não tem como eu mostrar visualmente para vocês, eu gesticulando, né? Mas é como se o carro estivesse fazendo uma curva assim, ó. Isso aqui é a parte de trás da seta, aqui é a parte da frente. Dá para ver que é como se ele estivesse fazendo a curva assim. Então essa é a direção centrípeta, é a direção que liga o centro da curva, que deve estar mais ou menos por aqui, até o objeto que está realizando o movimento circular. Claro para todo mundo? Então essa é a direção centrípeta. Para um carro realizar a curva, tem que existir alguma força na direção centrípeta. Eu tenho alguma força na direção centrípeta? Não puramente na direção centrípeta, mas eu tenho a componente de alguma das minhas forças na direção centrípeta. Por exemplo, a normal, ela tem uma componente na direção x que ela está na direção centrípeta. Tudo bem? E a normal na direção y, que eu digo y e x como horizontal e vertical, normal y aqui, ó, tá para cima, tudo bem? Então, a normal, depois que você decompõe, você pode tirar ela. E se esse carro não sobe nem desce a curva, ele fica na mesma vertical, deve ser porque seu normal y e seu peso se cancelam. E apenas a normal na direção x que atua como força centrípeta. Então, posso falar aqui... Opa, bagunça aqui que eu fiz. Posso falar então que a normal na direção x é a força centrípeta, pois ela é a única força que atua na direção centrípeta, e a normal na direção y é a força peso. Então, olha só, normal na direção y. Concorda que para a gente conseguir decompor um vetor, a gente precisa ter o ângulo dele? Beleza, e onde está o ângulo disso daqui? Olha só, se o ângulo da rampa está aqui, ângulo θ da rampa, onde vai estar o ângulo? Aqui ou aqui o θ para a gente conseguir fazer decomposição? Olha só. Vou até usar uma coloração diferente. Vou usar essa coloração aqui. Posso pegar a normal que está aqui e prolongar ela? Olha só. Vou prolongar. Vocês concordam que este ângulo aqui, ó, é de 90 graus, que é o ângulo entre a normal e a superfície? Já como a normal é sempre perpendicular à superfície, aquele ângulo é 90. Se aqui é 90... e aqui é θ, concorda que aqui tem que ser um outro ângulo que somado a θ dá 90? Por quê? A soma dos três ângulos de um triângulo tem que ser quanto? 180. Se aqui já é 90, logo a soma dos outros dois tem que dar 90 também. Se um é θ, o outro tem que ser o complementar de θ. Ok? Então, se eu chamar aqui de beta, o complementar de θ, você concorda que este ângulo também é beta? Porque olha só, duas retas paralelas cortadas por um transversal. Este ângulo é igual a esse. Faz sentido para todo mundo? Então, e concorda que este ângulo daqui, mais o que está aqui do lado, eles juntos têm que formar 90 graus, já que é o ângulo entre as duas componentes da normal? Se aqui é o complementar de beta, ou aqui é o próprio beta, que é o complementar do θ, que é esse aqui, logo, esse daqui tem que valer θ, já que a soma desse com esse tem que valer 90 graus, que era a mesma coisa desses dois aqui embaixo. Se um é beta, o outro tem que ser θ. Ok? Então, vou apagar o beta aqui, ó, deixar apenas o θ bem aqui. Então, olha só, concorda que eu posso dizer que a normal y e a normal x valem, respectivamente, a normal vezes o cosseno do ângulo θ, já que a normal y é o que está com o ângulo θ do lado, e a normal x é a normal vezes o seno do ângulo θ, já que ela está sem o ângulo θ do lado. E agora eu vou substituir isso que a gente acabou de encontrar nas fórmulas. Olha só, normal na direção y vale quanto? N vezes cosseno de θ. E quanto vale peso? Massa vezes gravidade. Normal na direção x vale N vezes seno de θ. Tudo bem? É igual a mv ao quadrado sobre r. Concorda que para calcular a velocidade eu preciso ter
massa, raio, seno do ângulo e normal. Só está faltando calcular a normal. Então, vou pegar daqui, calcular a normal e jogar para cá. Ok? Quanto vai valer a normal? mg sobre cosseno de θ. Não estou substituindo os valores ainda. Vou substituir só no final para a gente ver. Vou pegar isso aqui, ó, e agora eu vou substituir, tudo bem? Normal vale quanto? Ó, mg cosseno de θ vezes seno de θ é igual a m. Opa, tá meio apertadinho aqui. Vou jogar um pouquinho para o lado. mv ao quadrado sobre r. Galera, posso cortar m com m? Posso. E quanto que é seno sobre cosseno? Isso é a mesma coisa que tangente? Então, gravidade, que é o que sobrou aqui, vezes tangente do ângulo θ. Posso passar o raio para lá multiplicando? Vezes o raio da trajetória. Tem que ser igual a velocidade ao quadrado. Logo, a velocidade é igual a raiz de g vezes o raio vezes tangente do ângulo. Tudo bem? Da inclinação da rampa. Logo, quanto vale o raio? 10. Ou a gravidade, 10. E o raio da nossa trajetória? Vale, tem aqui em algum lugar, raio vale 300 metros. Quanto vale a tangente do ângulo? Olha só, dado da questão, tangente do ângulo vale 0,3. Tudo isso tira raiz. A raiz disso daqui vai ser raiz de 900, que é a mesma coisa que 30. Resolvida a questão. Ok? Então, é isso daí, galera. É assim que se resolve essa questão. É a questão considerada difícil? É. Em algumas salas eu não cheguei a resolver essa questão por apenas falta de tempo, mas era a próxima questão que a gente ia resolver em sala. Então, considere como isso daqui a resolução dela mesmo. Tudo bem? Então, bora para a última página agora. Uma esfera de massa 1 kg, presa a um fio inextensível de 2 metros de comprimento, efetua um movimento circular, segundo a vertical, de modo que, quando ele passa pelo ponto mais alto da trajetória, sua velocidade é 6 metros por segundo. Determine a tração no fio nessas condições. Galera, é simplesmente um barbante girando, só que girando na vertical. Não sei se ficou tão claro isso para vocês. É como se fosse o motoqueiro no Globo da Morte, como se fosse a montanha férrea, ou seja, montanha russa, girando um looping, tudo bem? Determine a tração do fio nessas condições. Que condições? Quando passa pelo ponto mais alto, sua velocidade é 6 metros por segundo. Então, vou chegar aqui, ó, e no ponto mais alto, sua velocidade era 6 metros por segundo. Ele quer saber qual é a tração do fio nesse ponto mais alto. Bem, qual é a massa do negócio? Do corpo? 1 kg. Comprimento do fio? 2 metros. E tem mais algum dado? Não. Então, só fazer. Concorda quais são as forças que estão agindo aqui? Concorda que é o peso dele mais a normal, a tração do fio é que estão puxando para baixo? Então, posso falar que a força centrípeta, que é a força resultante na direção centrípeta, é a soma da tração mais o peso. E eu estou querendo calcular o quê? A tração? Então, posso falar que a tração é igual a força centrípeta menos o peso? Só passei o peso para lá subtraindo? Então, olha só. Quanto vai valer a tração? Força centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Peso, mg. Ele deu a massa, deu a velocidade, deu o raio, deu a gravidade. Só substituir tudo. Massa 1, velocidade 6, raio 2, menos massa 1, gravidade 10. Então 6 ao quadrado, 36, sobre 2, 18. 18 menos 10, 8. Essa é a tração, 8 newtons, igual ao gabarito. Resolvido. Claro para todo mundo? Então, essa foi a questão. Bora para o próximo. Uma pedra amarrada numa das extremidades de um barbante ideal, cujo comprimento é 0,9 metros, mantendo fixa a outra extremidade do barbante, fazendo a pedra descrever ao seu redor uma trajetória circular e vertical, determine o módulo da velocidade mínima da pedra no ponto mais alto da trajetória.
Então ele está simplesmente perguntando qual é a velocidade mínima para ele conseguir realizar esse looping na vertical. Quando que isso vai acontecer? Vai acontecer quando você tem a trajetória e no ponto mais alto, a força que puxa para baixo além do peso, ela some. No caso aqui é um barbante. Então a corda que estava presa aqui, qual é a velocidade mínima para essa pedra realizar esse movimento? É quando no ponto mais alto a corda dá uma afrouxada, a tração some e fica apenas o peso, que é a força que tinha aqui. Existia o peso e a tração antigamente, mas se eu quero a velocidade mínima para ele conseguir realizar esse looping, é quando quem vai atuar como força centrípeta? Apenas a própria normal, ok? Então, não tem tração. No ponto mais alto, quando a gente vai falando da velocidade mínima para ele realizar essa curva. Logo, força centrípeta tem que ser igual ao peso. mv ao quadrado sobre r é igual a mg. Corta massa com massa, a velocidade então vai ser a raiz de g vezes r. Quanto é a gravidade na questão? 10, tudo bem? Não lembro se falou direito, mas quanto é o raio da trajetória? 0,9. 10 vezes 0,9 dá 9. Raiz de 9 vale 3. Então essa é a velocidade. Ok? Essa é a velocidade que ele tem que ter no ponto mais alto para ele conseguir realizar esse looping. Ok? Bora para a questão número 3, galera. Dei um pause aqui no vídeo. Tudo bem? E aí, voltando agora. Bora lá. Durante o treinamento, no interior de um globo da morte de 4 metros de raio. Então, ó, temos um globo da morte com raio de 4 metros. Um motociclista consegue com sua moto descrever uma trajetória circular e vertical. Determine em newtons a intensidade da força que a moto exerce sobre o globo, sabendo que sua velocidade no ponto mais alto da trajetória é 12 metros por segundo e o seu peso é 1.600. Então ele está perguntando lá no ponto mais alto mesmo, lá no ponto mais alto. Ficou mal escrito, mal redigido, mas é mais ou menos isso, tudo bem? Onde sua velocidade é de 12 metros por segundo e o raio é de 4 metros. O peso dele aqui vale 1.600 newtons. Ok? Qual é a força que ele age, que ele faz sobre o globo? Galera, concorda que a força que ele faz sobre o globo é a força que o globo faz sobre ele? É ação e reação? E que força é essa que o globo faz sobre ele? É a normal. Simples assim. Olha só, essa força de 1.600 aqui, ela é uma força peso, mas existe ainda a força normal aplicada nessa situação, tudo bem? Esse 1.600 aqui, eu vou aumentar um pouquinho o desenho, tá? Esse 1.600 aqui nada mais é do que o próprio peso do meu corpo, tá? Nesse caso, vale 1.600, mas a normal não sabemos quanto vale, tudo bem? Mas concorda que a normal é a força que a superfície faz sobre a gente e ela é a reação da força que a gente faz sobre ela? Então, se a questão perguntou isso, ela está perguntando a normal que a superfície faz sobre a gente. Então é só pensar, lá nesse ponto mais alto, concorda que a força centrípeta é a soma da normal com peso? Porque na direção centrípeta, que é aquela direção que liga o centro ao ponto que a gente está analisando, temos duas forças nessa direção. Seriam elas a força de normal e a força peso. Logo, a força resultante na direção centrípeta é a soma das duas. Então é só fazer mv ao quadrado sobre r é igual a normal, que é o que a gente quer saber, mais o peso, que é m vezes g. Então bora. Massa. Galera, se o peso é 1.600 newtons, qual é a massa dele? 160 quilos. Por quê? Porque peso é igual a massa vezes gravidade, que na questão vale 10. Então, se o peso é 1.600, a massa tem que ser 160 vezes v ao quadrado, que é 12, dividido pelo raio, que é 4. Tudo isso tem que ser igual ao normal, mais o 1.600 newtons, que é o peso dele, ok? Galera, só isso daqui, o resultado disso dá 5.760 newtons. É igual ao normal, mais 1.600 newtons. Logo, a normal vai valer 4.160 newtons. E
Acabou a questão. É isso. Tudo bem? Era só isso a questão. Então, vamos para a questão número 4. Questão número 4. Bora lá. Aqui houve uma certa divergência minha com o gabarito. Um dos motivos de eu ter dado pausa foi para refletir um pouquinho aqui essa diferença. E eu, de fato, depois de ler um bocadinho, reconfirmar, assim, não sei se pode usar esse termo, né? Se seria um neologismo, mas reconfirmar minha ideia. E eu acredito sim que o gabarito esteja errado, tudo bem? Mas vou conversar ainda com os outros professores de física para concluir isso, mas na minha concepção esses gabaritos estão errados, tudo bem? Qualquer coisa, se eu tiver equivocado, colocarei na descrição do vídeo toda a correção com relação a esse último item, se eu tiver errado, tudo bem? Mas, procurando na internet e conversando com um colega, acredito que eu estou correto. Então vamos fazer essa última questão. O corpo humano suporta até 5 vezes a aceleração da gravidade sem sofrer danos, tudo bem? Suponha uma montanha-russa cuja maior curva tem 30 metros de diâmetro. Se ela tem 30 metros de diâmetro, qual é o raio dessa curva? Metade, portanto, 15 metros. Ok? Então tá. Determine a velocidade máxima que o carrinho poderá ter ao passar pelo ponto mais baixo da trajetória. Quando ele passa pelo ponto mais baixo da trajetória, quais são as forças que agem sobre ele? Peso e normal? Galera, e vocês concordam, pelo tudo que a gente tem visto até agora, que a normal é maior do que o peso no ponto mais baixo da trajetória circular? Porque logo depois de passar ali, o objeto vai subir, não vai? Se ele vai subir, é porque as forças que estão para cima tem que ser maior do que as que estão para baixo. Então, normal é maior que o peso nesse caso, tudo bem? Mas, continuando. Galera, o que ele quer dizer com suporta 5 vezes a aceleração da gravidade? Isso é um termo que eu não comentei em sala de aula, mas são pequenos tipos de exercícios que podem cair em vestibular, tudo bem? Então, eu boto como dever de casa aquilo que não dá muitas vezes para falar em sala também, tá bom? Que aí vocês podem pesquisar, pode dar uma estudada por fora e na correção por vídeo eu ensino mais para vocês. Galera, o que seria essa aceleração da gravidade vezes 5? Concordam que eu já falei em sala que o que a gente sente não é o peso, a gente sente a nossa normal. A gente não sente o nosso peso, a gente tem o que a gente sente é a nossa normal. Na maioria dos casos, a normal se cancela com o peso. O que quer dizer com isso? Quer dizer que a normal é igual ao peso em módulo, certo? Mesma direção e sentido oposto. Galera, então, se a gente mede a normal, na maioria dos casos, a gente está sentindo basicamente o peso. Mas tem situações em que isso não é verdade. A normal não é igual ao peso em todas as situações. Ela muda, ela tem sua principal, ela tem sua natureza, sua característica distinta. E o que eu quero dizer com aguentar 5 vezes a aceleração da gravidade? É quando a normal ela tem um valor aproximado de 5 vezes o peso da pessoa. Isso quer dizer que ela aguenta 5 vezes a gravidade. Tudo bem? Quer dizer que a sensação que ela está tendo é de 5 vezes o valor que ela normalmente sente. Se ela normalmente acha que a massa dela é 80 quilos, ela vai passar a achar, nessa situação em que a normal é 5 vezes maior do que o valor comum do peso, então ela vai achar que o peso dela é equivalente a uma massa de 400 kg, que é 5 vezes maior do que 80, a situação inicial criada por mim. Claro para todo mundo? Então olha só, quando ele fala que suporta até 5 vezes a aceleração da gravidade, quer dizer o seguinte, galera, normal também pode ser chamada de peso aparente. E qual é a fórmula de peso? Massa vezes gravidade, só que agora vai ser gravidade aparente. Então, se o que a gente sente na vida não é o peso e sim a normal, logo eu posso falar que a normal se chama peso aparente, que é o que a gente aparenta sentir, e ela é massa vezes uma gravidade aparente. Logo, se a normal for igual ao peso de verdade, então o peso aparente é igual ao peso de verdade e a gravidade aparente é igual à gravidade real, tudo bem? Porém, nessa situação em que ele fala que suporta até 5 vezes a aceleração da gravidade, quer dizer que a gravidade aparente é 5 vezes a gravidade real.
Logo, o peso aparente vai ser igual a 5 vezes o peso real. Era isso que eu tinha falado, que quer dizer normal ser igual a... normal ser igual a 5 vezes o peso real da pessoa. Tudo bem? Então, galera, se a normal, na nossa questão aqui, vale 5 vezes o peso da pessoa, por quê? Ele falou na questão que isso é a aceleração máxima que o corpo pode suportar. Ó, suporta até 5 vezes a aceleração da gravidade sem sofrer danos. Galera, imagine o seguinte, você está sentado num banco. Imagine que esse banco, sei lá, vamos viajar, vamos supor que esse banco consiga variar a gravidade naquele local. Se ele conseguir variar essa gravidade para se tornar 5 vezes maior do que o normal, o que vai acontecer com o seu corpo? Tudo no seu corpo vai se sentir mais pesado, inclusive o sangue que está circulando no seu corpo, e o sangue desce. Na hora que o sangue desce e para de circular um grande volume no seu cérebro, você perde a consciência, você desmaia. Então o que a questão está querendo falar? Que um ser humano suporta até 5 vezes a aceleração da gravidade. Quer dizer que ele não desmaia, ele não tem nenhum dano fisiológico devido a essa gravidade maior do que o normal, que é o que o nosso corpo é acostumado a trabalhar. Tudo bem? Então, galera, se a normal nesse caso é 5 vezes maior que o peso, que é a situação limite, que a questão impôs, e o raio da curva é 15, qual é a velocidade máxima que o carro poderá ter ao passar pelo ponto mais baixo da trajetória? Quando ele passar pelo ponto mais baixo aqui da trajetória, ele vai ter que ter uma velocidade, e essa velocidade tem que ser, no máximo, uma velocidade que faça com que a normal seja 5 vezes maior do que o seu peso. Logo, quanto vai ser a força centrípeta? Força centrípeta vai ser as forças que estão para cima, a normal, menos o peso. Mas concorda que a normal é 5 vezes o peso? Menos o peso, isso daqui vai fazer quanto? Força centrípeta é 4 vezes o peso. Claro para todo mundo? E qual a fórmula da força centrípeta? mv ao quadrado sobre r. E qual a fórmula de peso? Não é m vezes g? Então olha para isso aqui. Concorda que eu posso cortar massa com massa? E a velocidade ao quadrado, então, vai valer 4g vezes r? Galera, a gravidade vale 10 e o raio vale 15. Isso daqui deu 600. Velocidade ao quadrado igual a 600. Raiz de 600 é igual a 24, alguma coisa. Deixa eu conferir aqui. Calculadora. 600. Raiz 24,5 aproximadamente. 24,5 metros por segundo. Ok? Diferente do gabarito do livro, que fala que o resultado seria 27,4, que seria, caso eu no lugar de ser 4 tivesse sobrado 5. O que eu acredito está errado, porque você tem que desconsiderar o peso do corpo da forma que eu fiz. Tudo bem, galera? Beleza? E o valor da força normal no ponto mais alto da trajetória aplicada, no ponto mais baixo da trajetória aplicada no garoto pelo banco onde ele está sentado. Galera, ele só está perguntando qual é a normal nesse caso. Eu não falei para vocês que a normal tem que ser igual a 5 vezes o peso? E o peso não é igual a massa vezes gravidade? E a gravidade não vale 10? Então a normal valeria 50 vezes a massa do corpo e não 60 vezes, como dito no enunciado. O erro que eu acredito ter acontecido é o mesmo nas duas situações. É que a questão considerou que a força centrípeta, na verdade, era 5 vezes a massa vezes gravidade, e considerou que a força centrípeta era um pouquinho maior do que eu acredito. Claro para todo mundo? Então, farei essa correção mais minuciosamente e deixarei descrito aqui na descrição do vídeo se tem algum erro ou não, claro? Então, obrigado, galera. Finalizado.